que é Jesus Cristo, que levou a cruz nos ombros para nós, no nosso lugar, porque aquela cruz que Jesus levou sobre os seus ombros, aquela cruz era para nós. A palavra diz que no capítulo que nós acabamos de ler, Mateus capítulo 19 e versículo 21, a palavra diz que Jesus ele estava na cidade da Galileia, e quando se aproxima um jovem muito rico, este jovem ele conhecia a lei, e aquele jovem chegou diante de Jesus e perguntou: mestre, como que eu faço para me entrar, ou seja, herdar a vida eterna? E Jesus começa a explicar para ele como que ele deveria fazer. E Jesus ele disse assim: olha, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o teu pai e a tua mãe, não roubará, não matará, não adulterará. Então a Bíblia diz, a Bíblia está descrito dizendo essas palavras que Jesus disse para aquele jovem. E aquele jovem ele disse para Jesus: Senhor, mas eu já conheço essas palavras ele disse que guarda essa lei desde a minha mocidade. O que eu acho interessante, quando Jesus ele fala: não matarás, não roubarás, não dá falso testemunhos. E quando Jesus fala essa palavra para esse jovem, ele diz que esses mandamentos ele já guarda. E quando Jesus disse: amará o teu próximo como a ti mesmo, amará a Deus sobre todas as coisas, ele diz: tudo isso eu já faço na minha mocidade. Aí Jesus falou assim: se você quer ser perfeito, vai e vende tudo que você tem e dá aos pobres. E a Bíblia diz, quando Jesus disse para ele: vai e vende tudo e dá aos pobres, aí Jesus disse para ele assim: assim você terá o tesouro no céu, e siga-me. E a Bíblia nos diz que aquele homem, ou seja, aquele jovem, ele saiu triste. Por quê? Porque ele não queria renunciar à sua riqueza para seguir Jesus. Assim no nosso meio, ou lá de fora, tem pessoas que são assim, não querem renunciar àquilo que Deus quer que renuncie para seguir a Jesus. Porque Jesus ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então se nós não renunciar àquilo que às vezes nos impede, ou seja, a seguir a Jesus, nós não teremos, ou seja, nós não entraremos na vida eterna, por causa que nós rejeitamos a Jesus, por causa dos benefícios aqui na terra. E aquele jovem disse que ele saiu triste, porque ele não renunciou, mas ele disse que conhecia os 10 mandamentos. Ele disse que conhecia os mandamentos desde a mocidade. Aí ele disse: Senhor, o que me falta aí? Jesus, se você quer ser perfeito, então vai e vende tudo e dá ao próximo. Então, na verdade, aquele jovem, ele não amava o próximo. Ele disse que conhecia os 10 mandamentos, mas ele achou que era perfeito naquilo que ele fazia. E tem gente, hoje em dia, que acha tudo o que ele faz, ou seja, dentro da igreja, ou fora da igreja, ou lá de fora, ele acha que é perfeito. E tem coisas nas nossas vidas que nós achamos que é perfeito, mas para Deus não é. Para Deus não é. Para que nós possamos fazer algo perfeito, nós temos que conhecer a bondade e a vontade de Deus e obedecer aquilo que Deus nos ensina. E aquele jovem, ele disse que conhecia os mandamentos, mas quando Jesus falou para ele, para que ele pudesse vender os seus bens, ajudar o próximo ou a necessitado, ele não aceitou. Apenas ele virou as costas para Jesus, saiu triste. Ele nem respondeu para Jesus nada. A Bíblia diz que ele virou as costas e saiu triste. Então tem pessoas assim. Mas eu quero dizer para você, eu quero trazer essa palavra, é porque lá em Marcos capítulo 8, verso 34, Jesus ele disse assim: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo e tome a sua cruz e siga a mim. É isso que Jesus estava falando para aquele jovem: vende tudo, ajuda os pobres, vem
está dizendo, Jesus falou assim, após mim, Jesus está dizendo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Então após mim, vem comigo. Mas Jesus, quando ele disse, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo e toma a sua cruz. Quando Jesus fala nega a si mesmo, é renunciar tudo que é aquilo que o mundo te oferece, e Deus está vendo que é do agrado de Deus, e Deus quer te dar um livramento. Então Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Muitas coisas na nossa vida nós temos que negar para servir Jesus. Aleluia. Porque tem atos que nós fazemos, ou que o mundo pratica, que não é do agrado de Deus. E tem muitos que não seguem a Jesus para que os seus delitos, os seus pecados não sejam descobertos. Então Jesus falou para aquele jovem, para que eu e você tenhamos um tesouro no céu, nós temos que renunciar. Nós temos que amar o próximo. Para que nós possamos amar o próximo, nós temos que conhecer a bondade de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. A palavra de Deus disse, buscai primeiro o reino de Deus e o quê? E a sua justiça. E a palavra de Deus fala que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, mente e alma. Aleluia. Então nós temos que amar a Deus primeiro. Porque se o amor de Deus não estiver no coração ou na vida daquela pessoa, ela não tem condições espiritualmente amar o próximo, porque o amor de Deus não está nela. Quando o amor de Deus está nela, aí sim, aí ela vai fazer o que Jesus manda, amar o próximo, ajudar o próximo. E quantas pessoas que vê o próximo necessitado ou necessitando de algo, mas não ajuda e tem condições. A palavra de Deus diz, aquele que tem riqueza não ajuda o próximo, ele vai pagar no grande dia, no trono branco. Então a palavra diz que aquele jovem virou as costas para Deus. Eu e a minha esposa, nós fomos no banco resolver algumas coisas aqui, e nós pegamos para a atendente lá que nos atendeu. Nós pregamos, conversando com ela, essa aí é lá com os olhos. E eu prometi para ela, vou vir cá, não vou. Ela disse, quando vocês for voltar para a Bélgica, vocês passam aqui. Eu gostei tanto de vocês, de ouvir vocês. De ouvir vocês. Eu falei assim, eu vou trazer uma Bíblia para você. Ela falou, eu não acredito. Vou trazer uma Bíblia para você. E a Bíblia já está Já está embalado na sacolinha de presente. Já está na sacolinha, eu comprei. Presente. Mandei fazer, embrulhar direitinho, né? Dar um cartão para ela, os versículos, os capítulos, o nome dos livros, da Bíblia, para ela estar examinando as escrituras. Aleluia. Vou amanhã. Com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, é a dentista que nós vamos fazer um tratamento com a dentista e nós vamos apresentar ela com a Bíblia também. Então, o que eu quero dizer para você, muitas vezes nós não podemos negar a Cristo. Nós temos que falar de Jesus para as pessoas. A palavra de Deus, Jesus disse assim, aquele que vergonhar das minhas palavras diante dos homens, eu vergonharei diante de Deus, no dia do juízo diante dos justos. Então nós não podemos envergonhar da palavra de Deus. E este jovem, ele envergonhou de seguir Jesus por causa de quê? Por causa da sua riqueza, por causa dos seus bens. É isso que acontece no nosso meio, ou seja, no meio da sociedade. Quantas pessoas que já perderam a sua alma, sua alma por causa da riqueza? Eu quero dizer para você, a riqueza em si não leva ninguém para o inferno, mas o amor, o dinheiro, a riqueza sim. Verdade. Vocês estão entendendo? Amém. A riqueza em si não leva, mas o amor, o dinheiro. Você desprezar Jesus, ou a pessoa desprezar Jesus, é por causa da riqueza, igual esse jovem, ele desprezou Jesus. Verdade. Jesus ele estava no mar da Galileia, ali na cidade, e ele encontrou com Jesus ali e perguntou, como que eu faço para me herdar ao céu? Ouvindo Jesus pregar o Evangelho. E quando Jesus falou o que eu tinha que fazer, aí ele questionou, ou seja, praticamente ele queria tentar Jesus. Porque falou, isso tudo eu já faço desde a minha mocidade.
Então, se você vai, se você ama o próximo, vai e ajuda o próximo. Se você diz que ama a Deus, então ajuda o próximo. Se você diz que conhece os mandamentos, então ama a Deus sobre todas as coisas, e o próximo, que você vai ter um tesouro no céu, e siga nele. Aleluia. É isso que Jesus estava falando para esse jovem. Glória a Deus. E a Bíblia nos diz que em Lucas capítulo 10, 25, Jesus, um homem, ele se aproxima de Jesus, um doutor da lei. Ele tinha o conhecimento da lei. Era um fariseu que conhecia. Naquela época eram os fariseus que conheciam a lei, os doutores da lei, os escribas, né, que faziam a leitura daquilo que os fariseus ou o doutor da lei mandava ele escrever. Então, a Bíblia diz que chegou um doutor da lei. Baixa um pouquinho. O que me admira mais, que esse doutor da lei chegou diante de Jesus e perguntou, é quase o mesmo que esse jovem perguntou a Jesus: como que eu faço para herdar a vida eterna? E esse doutor da lei, ele aproximou de Jesus e perguntou como que ele fazia para herdar a vida eterna. Aí Jesus pergunta para ele: você conhece a lei? Você lê a lei? Aí ele pega e dita para Jesus a lei. Aqui com o jovem foi encontrado, quem ditou a lei para o jovem foi Jesus, perguntando se ele obedecia essa lei. E o doutor da lei que ditou para Jesus e falou: não matarás. A mesma que Jesus disse para o jovem: não matará, não roubará, não adulterará, não dirá falso testemunho, amar a Deus todo o seu entendimento, de toda a sua alma, amar o próximo. É isso que ele falou para Jesus. E Jesus fez um elogio, ele não estava errado. Jesus viu que ele estava certo o que ele disse. Do contrário desse aqui. Então Jesus perguntou para o jovem, falando para o jovem da lei. E o jovem disse que conhecia toda a lei, mas ele não amava o próximo. E esse doutor da lei, ele ditou a lei para Jesus. E Jesus, muito bem, mas muito bem. Aí quando Jesus falou para ele assim, muito bem, Jesus respondeu muito bem para ele. Aí ele falou assim: quem é o meu próximo? Sempre tem um princípio no nosso meio. Muitas vezes nós falamos que amamos a Deus, mas sempre está faltando algo de nós, dentro de nós, para que nós possamos tirar dentro de nós alguns resquícios na nossa vida que precisa ser tirado. Às vezes nós estamos adorando, louvando, ministrando aqui em cima, está evangelizando lá de fora, mas tem algo dentro de nós que precisa ser tirado de dentro de nós, para que nós possamos saber como amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Aí quando aquele homem respondeu e ditou todos os mandamentos, Jesus disse muito bem. Aí ele perguntou para Jesus: quem é meu próximo? Aí a Bíblia nos diz que Jesus vai explicar para ele quem é o próximo. Aí Jesus fala assim: descia o homem de Jerusalém para Jericó. E Jesus começou a explicar para aquele homem que descia de Jerusalém para Jericó. E quando ele chegou naquele trajeto entre Jerusalém e Jericó, a Bíblia diz que veio os salteadores e atacou aquele homem, bateram muito naquele homem, saquearam os seus bens. E a Bíblia diz que aquele homem ficou meio morto ali na beira do caminho. Meio morto, vocês sabem que é uma pessoa em coma. É uma pessoa que está entre a vida e a morte. E aquele homem, que era um viajante, ele ficou entre a morte e a vida. E a Bíblia diz que estava passando um sacerdote no mesmo trajeto aonde que aconteceu esses fatos. Daquele homem, dos seus salteadores, ter batido, saltado ele, fugiu e deixou aquele homem todo ensanguentado, todo ferido,
entre a vida e a morte. Aí a Bíblia diz que passou um sacerdote e viu aquele homem, mas ele passou de longe. Eu imagino aquele sacerdote, porque Jesus fala que aquele homem saiu de Jerusalém, estava no trajeto, ou seja, estava no caminho que ia parar onde? Jericó. Mas os salteadores cercaram ele, espancaram ele e tomaram os bens dele e fugiram. Eu imagino que esse sacerdote, ele estava no templo de Salomão adorando o Senhor. O Senhor fazendo até sacrifício para a sua vida, ou seja, para a sua casa. Mas quando ele saiu de Jerusalém, estava no mesmo caminho que aquele homem foi assaltado, estava indo para Jericó. A Bíblia diz que ele passou de longe quando ele viu aquele homem todo ensanguentado ali, entre a vida e a morte. E a Bíblia nos conta que igualmente um outro, que já era levita, que adorava a Deus. Eu imagino ele lá na igreja, adorando, cantando, louvando, pulando, rodando, com aquela toda alegria na igreja. Mas depois que sai da igreja para a porta para fora, aí muda tudo. Tem pessoas que assim muda tudo. O pregador está aqui pregando, mas quando sai para fora muda tudo. Ele transforma uma outra pessoa, seja levita, seja pregador, seja quem for, seja um membro. Se ele não tiver firmeza com Cristo, se ele não tiver firmeza com Deus, ele não vai suportar as diversidades lá fora. Ou seja, a perseguição também dentro e fora da igreja. E aquele levita, quando ele estava passando no mesmo trajeto que o sacerdote passou, e aquele homem estava sanguentado ali no chão, na beira do caminho, entre a vida e a morte. A Bíblia diz que o levita passava, e quando ele viu, que o levita passou de longe para não passar perto daquele homem. Mas eu quero dizer para você, sempre tem alguém que vai te ajudar. Aleluia, Deus. Sempre tem alguém que vai te socorrer nas suas horas mais difíceis da sua vida. E a Bíblia nos diz que estava passando um viajante. Esse viajante é o bom samaritano. E vocês sabem, alguns que lêem a Bíblia sabem, outros não, mas eu vou falar para você que o bom samaritano não combinava com os judeus. Mas Jesus sempre falou bom do samaritano. Sempre Jesus fez um elogio a eles. E a Bíblia diz que estava passando um bom samaritano, que não tinha nada a ver com o judeu, não tinha nada a ver com a crença religiosa do judeu. E a Bíblia diz que aquele homem estava cavalgando em um animal, e quando ele vê aquele homem ali na beira do caminho precisando de socorro, a Bíblia diz que aquele homem ele para. Ele para ajudar aquele homem. Ele estava com aljava que tinha azeite e que mais, alguém sabe? E vinho. E a Bíblia diz que ele atou aquelas feridas daquele homem. E quando ele atou as feridas daquele homem, a Bíblia diz que ele passou o azeite, passou o vinho, limpando, cuidando daquelas feridas daquele homem. E aquele homem pegou aquele homem todo ferido que ele cuidou. Significa o primeiro socorro. O primeiro socorro, eu quero dizer para você, vem do céu para a sua vida. Aleluia. Não importa a situação que você está passando. Glória a Deus. Seja um problema financeiro, conjugal, familiar, espiritual, profissional, mas o socorro vem de Deus. A Bíblia diz assim, o salmista disse, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem daquele que criou o céus e a terra. E a Bíblia nos diz que aquele homem curou a ferida, atou a ferida daquele homem e colocou na sua cavalgudo, como chama, aqueles burrinhos, né? Burrinho, jumento, e colocou no seu jumento e levou para a estalagem. E ali ele levou para a sua estalagem. No dia seguinte, aquele homem viajante, ele tinha que partir para a sua viagem. E ele disse para o dono daquela estalagem, que era o dono daquela estalagem: olha, você cuida dele, e tudo que você fizer, além combinado, quando eu voltar eu vou pagar tudo, eu vou acertar tudo com você, mas cuida dele. Aí Jesus pergunta para aquele doutor da lei, pergunta para o doutor da lei: quem é o seu próximo? Qual deles que for o seu próximo? Aí aquele doutor da lei vai: aquele que
dor, as feridas. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Eu quero dizer para você, você pode estar feliz com alguma coisa. Às vezes no seu trabalho, às vezes com a sua família, às vezes com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho. Mas eu quero dizer, você está aqui porque o Senhor nessa noite vai curar a sua ferida. Eu creio, Jesus. Ele vai passar o azeite. Glória a Deus. Ele vai passar o vinho. Ele vai passar o bálsamo nessa ferida. Em nome de Jesus. Nessa noite. Glória a Jesus. É só você crer, porque o Senhor Jesus, Ele está aqui, Ele faz presente nessa Oh, noite. aleluia. Então, assim como aqueles, o bom samaritano, ele cuidou daquele homem que ele nem conhecia. Às vezes as pessoas falam assim, eu ajudo a minha família, mas a pessoa lá de fora não. Jesus é quando nós amar o próximo, não quer saber se é família, se é estranho. Mas é amar, é ajudar. E a Bíblia nos diz que no Lucas 9, a Bíblia nos diz que Jesus, ele é o mesmo. Lucas, ele escreve essa palavra também. Se alguém quer vir após mim, toma sua cruz. E a Bíblia nos diz que quando Jesus, ele estava no jardim do Getsemane, quando chegaram os soldados, prenderam Jesus, levaram Jesus para o sinédrio. Ali eles interrogaram Jesus, bateram em Jesus, e eles fizeram a cruz. Eu quero que você entenda, assim como nós dissemos, o homem da cruz, Que levou a minha cruz. o homem da cruz, Que levou a minha cruz. a cruz não era para Jesus, a cruz era para mim e para você. Aleluia. Mas Jesus, ele tomou essa cruz no nosso lugar. Gálatas 3 fala assim, Gálatas 3, ele fala assim, ele descreve o apóstolo Paulo, que Jesus nos resgatou da maldição da lei, fazendo maldito por nós. Está escrito, todo aquele que é pendurado no madeiro é maldito. Verdade. Então Jesus, ele fez maldito para levar a mim e a sua cruz. E quando Jesus, ele estava no caminho de Jerusalém, levando aquela cruz no ombro, todo ensanguentado, coroa de espinho. O espinho era 5 centímetros cada espinho, que foi cravado na fronte de Jesus. E Jesus ali, com a cruz nas costas, todo ensanguentado, sem parência, porque apoiou muito no rosto. E ele foi despido das tuas vestes. A Bíblia diz que Jesus ia pelo caminho, levando a cruz, no caminho de Jerusalém, até o Gólgota, ou seja, do Monte da Caveira. E a Bíblia nos diz que do campo sai um homem, Sirineu. Alguém conhece? Sirineu. Então a Bíblia diz que saiu um homem do campo. Eu imagino aquele homem do campo, esse Sirineu era africano. Ele era africano. E eu imagino quando ele saiu do campo, ele no começo da trajeto que Jesus estava levando aquela cruz, mas era uma multidão imensa, que aquele homem, eu imagino, eu estou conjecturando para você entender. E a Bíblia diz que aquele homem, ele ajudou a Jesus a levar a cruz. Mas antes de ele ajudar Jesus a cruz, eu imagino aquele homem, ele entrando no meio daquela multidão para saber o que estava acontecendo lá na frente. E quando ele se aproximou, ele viu Jesus ali tudo ensanguentado, apanhando, com maior dor, por causa do nosso pecado sobre aquela cruz, além do madeiro. E aquela cruz ela pesava no máximo 80 quilos, além dos nossos pecados. E Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas feridas. Ele levou as nossas culpas, os nossos pecados naquela cruz. E a Bíblia diz que Jesus levava aquela cruz com maior dificuldade, porque Jesus era 100% homem, 100% Deus. Ele, como homem, ele já estava fraco de apanhar e carregar aquela cruz nas costas, ou seja, no ombro. E apareceu aquele homem, Sirineu, que saiu do campo. E aquele homem, ele sentiu íntima compaixão de Jesus. E a Bíblia diz que ele ajudou Jesus a carregar a cruz até o Monte da Oliveira, aonde Jesus ia ser crucificado. Eu quero dizer para você, quando Jesus fala assim, se alguém quer vir após mim,
negue a si mesmo e tome a sua cruz. Mas eu quero dizer para você, a cruz que você tem que levar. Eu tenho que levar a minha cruz, você tem que levar a sua cruz, nós temos que levar a nossa cruz. Mas eu quero dizer, a cruz que você vai levar, você pode chegar a uma distância, mas Deus vai enviar alguém para te ajudar a carregar essa cruz. Mas primeiro você vai carregar essa cruz até onde que Deus permitir. Eu creio, Deus. Assim como Jesus, ele carregou aquela cruz até certa altura na caminhada. Mas apareceu alguém para ajudar Jesus. Assim apareceu alguém para ajudar você a levar essa cruz também. Aleluia. Para que você chegue no lugar, para que você Glória a Deus. conquiste a sua vitória. Para que você alcance os seus ideais. Em nome de Jesus. Vocês estão entendendo? O Amém. homem da cruz, que levou a minha cruz, que não era para ele, e ele fez maldito, para levar a nossa cruz, Obrigado, o Jesus. nosso pecado, o nosso sofrimento, para que hoje eu, você, nós pudéssemos estarmos aqui hoje, servindo e adorando a Ele. Mas nós temos que renunciar. Se alguém quer que apóstolo negar o quê? Renunciar àquilo que Deus quer. Quantas pessoas estão no adultério? Quantas pessoas estão na prostituição, na mentira, no engano, no roubo, na falsidade? É isso, negar tudo isso para seguir Jesus, para ter uma vida melhor, uma vida consertada diante de Deus e diante dos homens, da sociedade. É isso que Jesus quer de nós. Mas nós temos que levar a nossa cruz. Quando nós não estiver suportando mais, Deus vai mandar alguém para nos ajudar na nossa Creio, cruz, glória a Deus. para chegar no ponto final onde Deus Aleluia. quer, para nos abençoar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Fala para o seu irmão assim: eu vou ajudar você a levar a cruz. Mas primeiro você vai levar até onde que você consegue. Fala aí. Mas você vai levar a tua cruz até onde você consegue. E de lá para frente eu vou te ajudar. Até nós juntos chegar nos ideais. Aleluia, Jesus. Amém? Amém. Fiquem de pé que eu quero orar para vocês. Em nome de Jesus. Aquilo que você vem buscar nessa noite, fala com o Papai do Céu. Coloque a sua mão no coração. Fala com o Papai do Céu que você veio buscar uma cura. Aleluia, Que Jesus. você veio buscar uma bênção para você, para a sua família. Glória a Deus. Seja para a sua esposa. Vai falando com Jesus. Senhor, alcança minha esposa. Senhor, alcança o meu marido. Vai falando com Jesus. Porque Ele está aqui. Renuncia tudo aquilo que impede você crer. Peça a Deus, se você não crê, peça a Deus para te ajudar a você crer, para que você possa receber, conquistar as promessas de Deus, os seus ideais. Marcos 9, 23. Jesus disse assim para o homem: tudo é impossível. É impossível para o homem, mas para Deus tudo é possível. Amém. Então Jesus estava dizendo para esse homem, porque esse homem falou assim: Senhor, então me ajuda a minha incredulidade, então me ajuda a eu crer. Porque esse homem ele tinha um filho lunático, que era endemoniado, além de ser paralítico. Então Jesus perguntou se você crê? Ele disse: sim, mas me ajuda na minha incredulidade. Então peça a Deus, se você não consegue crer, pede Ele para te ajudar, para Ele tirar essa dúvida de dentro de você. Porque se você pedir a Ele, vai tirar. Aleluia, glória a Deus. Lá em Tiago, a Bíblia diz assim, capítulo 5: se tem alguém entre vós que sente falta, ou que não tem, que sente falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dará. Tudo aquilo que você pedir a Deus, Ele não vai lançar em face, porque Deus é amor. Ele vai te ajudar. Vai falando com o Papai do Céu para alcançar a sua família, o seu filho. Não importa onde o seu filho está, mas Deus ele alcança a distância. Seja uma enfermidade para curar alguém, ou você mesmo que está passando por problemas de saúde, Deus vai alcançar. Basta você crer que Ele vai fazer, porque Ele é o Deus do milagre. Aleluia. Assim como Ele curou aquela mulher do fluxo de sangue, porque ela crê, ela que somente se eu tocar na veste do mestre, eu serei curado. E ela foi curada. Ela foi curada.
E nessa noite, se você crê, você vai ser curado. Se você crê, as portas vão se abrir para você. Seja de trabalho, profissional, seja o que for. Mas vai abrir para você. A porta está fechada, vai se abrir para você nessa noite. E a partir da semana você vai ver um milagre na sua vida. Eu creio, Jesus. É só você confiar. Entrega a vitória para a tua igreja. Porque o dono da bênção, ele está aqui para te abençoar. Em nome de Jesus. Deus querido, Pai amado, eu profetizo na vida de cada um que estão aqui, Deus. Tem pessoas aqui que não conseguem acreditar no teu poder, da tua graça. Mas pela tua graça, pela tua misericórdia, eu te peço. Ajuda esse homem, ajuda esse jovem, ajuda essa mulher, esse casal. Ajuda a crer, Senhor. Senhor, ajuda, fortalece, levanta, restaura, fortalece, Senhor, a teu povo. Aumenta a fé, Senhor, da tua igreja. Visita famílias, projetos, casamentos, filhos, pais, esposas, obreiros dessa obra, pastores, ministérios, obreiros, os visitantes, os membros, vai visitando cada família nessa noite. Visita cada família, cada casamento. Visita, Senhor, cada lar, cada família aqui representada. Restaura este lar, essa família, esse casamento. Ó Deus, restaura, Senhor. Alcança com renovo, com restauração. Aquele homem que está fora dos teus caminhos, que a sua esposa tem intercedido para ele. Senhor, salva, liberta, Senhor. Cura, faz o teu mover. Resgata este jovem que está nos vícios, das drogas, do alcoolismo, cigarro, da prostituição, no adultério, lesbianismo, no sexualismo. Salva, Senhor, liberta e transforma. Em nome de Jesus, liberta essa pessoa do alcoolismo. Liberta nessa noite, cura, restaura, salva, Senhor, nessa noite, nesse lugar. Em nome de Jesus, oh Deus, às vezes essa pessoa faz um milagre aqui nessa noite, Senhor. Perdoa, Senhor. Libera a cura, libera o perdão, libera o milagre nessa noite. Cura as feridas na alma. Essa depressão, essa opressão vai cair por terra. Pelo poder do nome do sangue de Jesus. Lança por terra todo mal, quebra as maldições hereditárias. Visita, Senhor, os projetos do teu povo. Visita o casamento, o ministério, as finanças. Visita os filhos, visita os netos. Visita, Pai, vai dançando por terra. Lança por terra todo mal. Cura nessa noite, Senhor. Dor de cabeça crônica, Senhor, eu te peço a ti, ó Pai. Lança por terra toda enfermidade. Lança por terra esse diabetes. Lança por terra essa pressão arterial alta. Normaliza essa pressão arterial. Meu Deus, visita esse útero, levando essa infecção nos ovários, no útero, nas trompas, na próstata, essa reumatismo, essa artrite, essa artrose, essa dor na coluna, esse problema, essa vida que foi desenganada pela medicina. Vai lançando por terra toda maldição, vai lançando por terra toda enfermidade, vai lançando por terra todo mal. Repreende todos os tempos de Satanás contra o teu povo. Repreende, desfaz todo laço do inimigo. Cai por terra toda maldição, toda enfermidade, porque o Senhor já levou na cruz. Pelas suas pisaduras o teu povo já foi sarado. Visita essa criança, visita esse jovem, visita essa esposa, esse marido, esse casal, Pai, visita cada vida nessa noite, salvando, curando, libertando. Lançando por terra toda opressão, toda insônia, toda depressão. Cai por terra toda enfermidade, a pedra na vesícula, a pedra nos rins, o diabetes, meu Pai, lança por terra, o câncer, meu Pai, lança por terra, lança por terra toda maldição, todo caroço, todo tumor na cabeça, no cérebro, nos ovários. Ah, meu Pai, toda enfermidade nos músculos, nos ossos, venha curar nessa noite. Passeia nesse lugar, entrega a vitória, entrega a saúde para o teu povo, a saúde física, emocional, espiritual, sentimental, familiar, profissional, visita cada área, abrindo a
as portas do céu, a janela do céu. irmão, essa irmã Oh, meu Pai, leva sustento, provisão nessa noite. Para aquele que precisa de um milagre, para aquele que precisa de uma provisão. Tu és Jeová Jireh, o Deus da provisão. Abençoa o teu povo. Visita os dizimistas dessa obra. Visita os ofertantes. Levanta aqui coluna de sustentação nessa obra. Levanta obreiros, mais dizimistas e ofertantes para a tua casa. Levanta o povo fiel. Aumenta, Senhor, a fé. Ajuda o teu povo a crer, a obedecer, a ser fiel, porque é o Senhor que diz para nós lançar semente, o nosso pão sobre as águas, e depois de muitos dias alcançará. E aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. Abençoa os obreiros desse ministério, os pastores, a casa pastoral, os obreiros, levitas, os membros, os departamentos. Traz crescimento, traz salvação. E continua operando nessa obra, nesse ministério. Lança por terra todo dardo inflamado de Satanás. Que esta obra venha crescer mais ainda. Lança por terra todo mal. E que o teu povo receba a vitória. Que o teu povo recebe o milagre. Sela mesmo a vitória, o milagre da tua igreja. Que dê um ano de vitória para o teu povo 2025. Mais 2 semanas, Senhor, que ele Oh, meu Pai, que esse fim de ano seja de bênção, que 2025 seja de bênção, de vitória para o teu povo. Que nós venhamos conquistar na tua presença os projetos da tua igreja. Oh, meu Pai, entrega a vitória, entrega o milagre. Que o teu povo contempla a tua mão poderosa trabalhando em favor deles. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus nós ligamos a vitória. Porque tudo que ligar na terra será ligado no céu. Aleluia, glória a Deus. Obrigado porque tu és fiel. Aleluia. Aleluia, glória.